Irmãos, nós vamos começar uma série de mensagens hoje, que se você permitir, literalmente ela vai mudar a sua vida. Essa série de mensagens não é uma série de mensagens que Deus entregou a mim, mas essa série de mensagens surgiu em um momento de discipulado meu, com os irmãos que eu discipulo, e nós estávamos conversando, discernindo, entendendo qual era a vontade de Deus para a igreja, aqui, para a casa do Pai, nesse momento. Então, um falou, o Danilo falou um pouco, o Helder falou um pouco, o Gabriel falou um pouco, o Hermes falou um pouco, cada um foi falando um pouco, e nós fomos entendendo, e nós até mudamos algo, ia ser uma outra série de mensagens que iria começar hoje, mas nós realmente entendemos que isso era algo da parte de Deus para essa igreja local. Então abra o seu coração, aperte os seus cintos, que nós vamos decolar numa nova aventura com a palavra de Deus, amém? E essa série que começa hoje se chama O Caminho da Constância. Uma coisa terrível é a inconstância. Uma pessoa inconstante é terrível, né? Eles identificaram uma doença na psicologia que justifica aquela pessoa que um dia está bem e um dia está mal. Um dia está bem, um dia está mal. Um dia está nervosa, um dia está alegre, assim por diante, não é? E eles identificaram na psicologia uma doença. Muitas pessoas têm recebido esse diagnóstico de ser bipolar, né? Quero te falar uma coisa, Deus vai ajustar sua polaridade. Mas você sabe que, mesmo no mundo cristão, existem pessoas assim, por exemplo, no casamento. 4 dias bem, 3 dias mal. Casamento. Depois, mais 3 dias bem, mais 4 dias mal. Não é para ser assim. Vem para o culto, recebe a palavra de Deus, aí tem aquele desejo de servir ao Senhor e fala, agora que o diabo saia da minha frente, que eu vou servir a Deus. Isso dura domingo e segunda, terça esfria. Participa de uma conferência, como nós vamos ter agora a conferência de louvor e adoração, com homens de Deus, né? Homens que são usados por Deus para aquecer o nosso coração, como Jeremiah Bowser, que vai estar com a gente agora em outubro, né? As pessoas usadas para aquecer o nosso coração. Aí você participa da conferência e fala assim, agora eu vou orar como nunca, eu vou adorar a Deus como nunca, ninguém me tira do meu lugar secreto. Aí isso dura um dia, 2, 3, 4, aí vai esfriando, 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 e já já você está lá embaixo. E muitos cristãos estão vivendo essa vida, que você pode chamar a vida de ioiô, né? Ora lá embaixo, ora lá em cima, ora lá embaixo, ora lá em cima. Ou a vida de montanha-russa, né? Ora lá embaixo, ora lá em cima. Isso não é o que Deus tem para você. Deus quer te ensinar o caminho da constância. De você estar indo, meu amado, como diz a Bíblia, que deve ser a vereda do justo. Olha o que a Bíblia diz. A vereda do justo é como um amanhecer. Fica um pouquinho claro, um pouquinho escuro. Um pouquinho claro, um pouquinho escuro. Um pouquinho claro, um pouquinho escuro. Não é assim? É não? Como que é então? A vereda do justo é como o amanhecer, ou como a luz da aurora, que vai clareando, 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 até ser dia perfeito. Então, a nossa caminhada, meu amado, com Deus, ela é para melhorar, 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 melhorar. Não tem esse negócio de estar lá embaixo, estar lá em cima, estar lá embaixo. Não é assim. Deus tem um caminho para você, onde hoje vai ser melhor que ontem, e amanhã melhor do que hoje, e depois de amanhã melhor do que amanhã, porque é assim que é a vereda do justo, amém? Então nós vamos te dar alguns segredos nessas próximas semanas, para você ter um caminho constante. Quem queria aqui ter um caminho constante? Deixa eu ver. Uma vida onde você está constantemente na presença de Deus, quem queria? Sentindo a presença de Deus constantemente, quem queria? Ter o seu casamento constantemente abençoado, quem queria? Deus vai te ensinar o caminho, amém? Então hoje, no primeiro dia dessa série, nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, que é a consciência. Fala comigo, consciência. É uma das coisas que mais atrapalha a constância do cristão, é a sua
consciência. Então olha o que diz aqui, 1 Timóteo 1,19, o apóstolo Paulo aconselhou a Timóteo dizendo: mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Fala isso, naufragar na fé. Sem a boa consciência, nós podemos naufragar na fé. Quando o apóstolo Tiago estava ensinando o povo a pedir sabedoria, ele disse o seguinte, Tiago 1,6, disse assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida, agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará alguma coisa do Senhor. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Inconstante na família, inconstante em casa, inconstante no ministério, inconstante na vida de oração, inconstante na comunhão com Deus, inconstante na comunhão com os irmãos, inconstante na sua vida financeira, inconstante em todos os seus caminhos. Quem é esse inconstante em todos os seus caminhos? Aqui tem uma palavra, aí nesse versículo 8, que está escrito assim, ó, homem de ânimo dobre. Fala comigo, ânimo dobre. Essa palavra ânimo dobre é uma palavra do grego que se fala dipsiros. Essa palavra dipsiros é o plural da palavra psique, ou seja, seu psique, seus sentimentos, pensamentos. Você pode traduzir isso como sua alma, aquilo que você pensa. Então, dipsiros é essa palavra que significa dois psiques, que pode ser traduzida no português como mente dupla. Uma hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra coisa. Você está me entendendo? Então, essa palavra aqui, nesse contexto, vai nos ensinar, nós precisamos aprender, que o homem inconstante é um homem de mente dupla e que tem dúvidas. Nós aprendemos aqui que a dúvida é contrária à fé, e para manter a fé é necessário ter uma boa consciência. Você lembra que sem a boa consciência você naufraga na fé? Ou seja, se você não tiver uma boa consciência, não terá fé. Se não tiver fé, será uma pessoa com muitas dúvidas na vida com Deus, terá uma mente dupla e isso fará você ser inconstante. Posso falar isso de novo com você? Que você precisa pegar isso. Nós aprendemos aqui que o homem inconstante é um homem de mente dupla e que tem dúvidas. E nós aprendemos aqui que a dúvida, ela é contrária à fé. E que para manter a fé, você precisa ter uma boa consciência. Ou seja, se você não tiver uma boa consciência, não terá fé. E se não tiver fé, será uma pessoa com muitas dúvidas na vida com Deus, terá uma mente dupla e isso fará de você uma pessoa inconstante. Então fala comigo aqui, eu preciso de uma boa consciência para manter a minha fé, não ter dúvidas, nem uma mente dupla para não ser inconstante. Agora, o que te faria duvidar? Presta atenção nisso. O que te faria duvidar? Por exemplo, duvidar que a sua oração não seria ouvida. O que te faria duvidar de que Deus pode usar você poderosamente? Vamos supor que tem uma pessoa doente na sua frente e você até poderia orar por aquela pessoa, mas aí você não ora porque você tem dúvida se ela vai ser curada ou não. Por que você tem essa dúvida? O que te faria duvidar? Então tem para você aí a letra A e a letra B para você marcar o seu X aí, ó. O que te faria duvidar? O pensamento de que Deus é incapaz de fazer, ou seja, Deus não tem capacidade para fazer? Ou letra B, o pensamento de que você é incapaz ou indigno de receber, ou seja, receber aquela oração, receber aquela resposta de oração. Qual é a letra que você marcaria aí? Quando você tem dúvida, vamos supor que você tem aqui diante de você um enfermo, alguém doente, e você vai orar por esse doente. No momento da sua oração, você tem uma dúvida. Você não sabe se aquele enfermo vai ser curado ou não. Tá. A sua dúvida é, letra A, porque você acha que Deus não é capaz de curar aquele enfermo? Ou letra B, a sua dúvida é porque você acha que você não pode ser usado por Deus, você é incapaz ou indigno de ser usado por Deus. Letra A ou letra B?
Quem são os letra B? Levanta a mão. Nenhum de nós, amados, vai falar que Deus é incapaz de fazer qualquer coisa. Verdade ou não? Mas a gente fica olhando para a nossa incapacidade, porque nós não somos capazes. E eu quero falar uma coisa para você. Não adianta nós termos a forma de um justo. Não adianta nós parecermos pessoas justas, porque o Senhor conhece o que está dentro de nós, no nosso coração, na nossa consciência. Às vezes nós queremos estar envolvidos com a obra de Deus, mas a nossa consciência, o nosso interior não nos permite. Nós queremos estar envolvidos com as coisas de Deus, mas a nossa consciência nos acusa. Você sabia que eu tenho descoberto pessoas que até têm desejo de estar com Deus em oração, mas mesmo quando ela para estar com Deus, ela se sente acusada na sua consciência? Vou te dar um exemplo de coisas que acusam as pessoas. Por exemplo, você está aqui no culto, e aí tem uma pregação maravilhosa, aí depois da pregação você toma uma decisão. E na sua decisão você fala assim: agora eu vou ter meu tempo de oração todo dia. 1 hora por dia eu vou ficar na presença de Deus, orando, adorando, lendo a Bíblia. E todos os dias eu vou evangelizar, porque é mandamento evangelizar. Todo mundo tem que pregar o Evangelho. Foi Jesus que disse: ide por todo mundo pregar o Evangelho. Aí você toma aquela decisão e você fala com Deus: pois Senhor, a partir de hoje eu vou fazer isso, certo? Aí você sai daqui hoje, vai para sua casa, tem o seu tempo de oração, sua 1 hora lá de oração. Você evangeliza algumas pessoas no seu prédio. Aí amanhã você acorda e fala assim: nossa, tinha esquecido que hoje é dia dos pais. E que o meu pai está me esperando lá não sei aonde. Aí você toma aquele banho correndo, sai. Resumindo, passa o dia com seu pai, depois vai ficar com seu avô. E aí você chega em casa, já é tarde da noite e você não evangelizou ninguém. Aí você fala assim: vou para o meu tempo de oração. Aí a sua consciência fala assim: mas como é que você vai orar? Se ontem no culto você prometeu ao Senhor que você ia fazer todo dia um tempo de evangelismo, um tempo de ganhar almas para Jesus, e hoje, um dia depois, você já falhou nisso. Você é cara de pau demais, você ainda quer orar? Quantos aqui já sentiram ou já passaram por algo semelhante a isso? Aí a consciência nos acusa, e se a gente não souber vencer isso, a gente nem orar vai, nem ter comunhão com Deus vai, e o diabo ganhou. Você está entendendo? Quando a consciência nos acusa, meu irmão, você pode até tentar fazer a coisa certa, mas vai acabar dando errado. Eu gosto demais desse exemplo aqui, ó, João capítulo 8, versículo 9, diz assim, ó: mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. O que é isso aqui? Esses homens trouxeram aquela mulher pega em flagrante adultério a Jesus. Muitas pessoas vão falar que eles estavam testando Jesus, mas o fato é que o que eles estavam fazendo, de acordo com a lei que ainda valia ali, porque Jesus não tinha morrido, o que eles estavam fazendo era correto. Só que Jesus está falando com eles assim: ó, vocês estão querendo até fazer uma coisa que está na lei, mas vocês estão vivendo a lei? Então, se você não cometeu o pecado, então você atire a primeira pedra na mulher. E quem atirou? Ninguém. Por quê? Por causa da consciência. Às vezes não é porque você está perto de Jesus que a sua consciência está pura. Não é porque você está fazendo uma coisa que parece certa que a sua consciência está pura. E as suas obras não são capazes de purificar a sua consciência. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aqueles homens estavam ali, mas a consciência dele os acusava. Então a pergunta é: como manter uma consciência pura? Como não ter mais, pastor, essa mente dupla? Como não ter mais essa inconstância? Quer fazer, mas não faz, faz um pouco, mas para. Você está me entendendo? O apóstolo Tiago, ele disse o seguinte, Tiago 4,8 diz assim, ó: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores,
E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Vamos ler esse versículo em voz alta, vamos lá? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Fala de novo aí comigo, ânimo dobre. De novo está aparecendo essa expressão na Bíblia. Essa expressão é aquela expressão que eu passei para você aquela hora, dipsiros, essa palavra que significa mente dupla, dois pensamentos. Como que você sai desses dois pensamentos? Como que você deixa de ter essa mente dupla, que ora quer, ora não quer, ora faz, ora não faz? Como que você faz isso? Fala comigo, limpar o coração. Então isso aqui tudo é uma introdução que nos leva ao único ponto dessa mensagem de hoje, chamado o caminho da constância. Esse único ponto é, lê em voz alta comigo aí, não podemos ter a consciência presa no passado. Vamos ler de novo em voz alta? Agora presta atenção, aqui está minha carteira, certo? Olha para minha mão, aqui está minha carteira. Olha bem, minha carteira vai cair, ó. Isso é passado, presente ou futuro? Passado. O presente é um tempo muito curto. Quando eu estou falando não tem a sua mente, a sua consciência presa no passado, o passado pode ser 1 segundo atrás, 2 segundos atrás, 3 segundos atrás. Nós não podemos ter a nossa consciência presa no passado. E você tem que saber que a sua consciência pode ser purificada pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz. Então, Hebreus capítulo 9, versículo 14 diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, o que ele fará? Purificará o quê? A nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Isso é muito importante. O que o sangue de Cristo fará? Purificará para quê? Você não tem como servir ao Deus vivo se a sua consciência não for purificada das obras mortas. Você vai tentar, mas você não vai conseguir. Você sabia? Existem muitas pessoas, por exemplo, aqui na casa do Pai, eu sempre falo o seguinte com os irmãos: irmãos, se tem alguém congregando já em uma outra igreja, não convide essa pessoa para vir para cá. Não convide. A pessoa está congregando lá na igreja dela, deixa ela quieta lá. Ela já não está na igreja dela? Está salva em Cristo Jesus? A igreja tem a mesma fé que nós? Não convide ela para cá. Nós temos 2,5 milhões de habitantes em Fortaleza que não professam fé em Cristo Jesus somente, que precisam ser salvos. Nós não queremos que essa igreja cresça com pessoas vindo de outras igrejas. Por que eu falo isso? Um dos principais motivos, sabe o que é? Porque às vezes a pessoa tem problema lá em uma igreja lá. Ou ela briga com alguém, ou discute com alguém, ou não concorda com alguma coisa. Em vez de resolver o problema, ela foge de lá e vem para cá. Resolveu o problema? Resolveu nada. Aquela pessoa sempre vai ter no seu passado uma história não resolvida, e sempre que ela começar a viver qualquer coisa no ministério, se aquilo não foi resolvido, aquilo vai segurar ela. Aquilo vai travar a vida dela. Eu não quero a vida de ninguém travada, eu quero a sua vida liberada. Amém? Então, o sangue de Jesus nos purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Você vai falar essa frase comigo 3 vezes aí. Fala aí: para servir ao Deus vivo, eu preciso ter a consciência purificada pelo sangue de Jesus. De novo, para servir ao Deus vivo, eu preciso ter minha consciência purificada
pelo sangue de Jesus. Só mais uma vez, para servirmos ao Deus vivo, eu preciso ter a minha consciência purificada pelo sangue de Jesus. Amém? Então eu vou te dar 3 pontos aí. Então, 1.1. Receba o perdão de Deus de graça. Deixa eu falar uma coisa. Se você quer caminhar com Deus sobre o fundamento de que você nunca vai errar, você não vai conseguir. Porque de vez em quando, mesmo que você tente muito, mesmo que você lute muito, de vez em quando você vai errar. Eu não estou falando de errar, meu amado, de ver um site de imoralidade, ou de trair o seu marido ou sua. Não estou falando disso não. Mas estou falando que de vez em quando você vai errar, como eu dei o exemplo aqui. Olha, eu queria tanto ter milhares de horas de oração hoje, mas não deu. Alguma coisa aconteceu. Não consegui evangelizar tanto quanto eu queria hoje. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então você vai ter que aprender a lidar com o perdão de Deus. Você está entendendo? Eu gosto de dar o seguinte exemplo, quando eu estou falando sobre isso. Imagine que você vá para uma festa de casamento, certo? Esse ano aí tem um bocado de casamento marcado aqui, aleluia. Se você não marcou o seu, dá tempo ainda, aleluia. Então, vamos supor que você vai para uma festa de casamento. Nessa festa de casamento, o noivo e a noiva, e o pai do noivo e o pai da noiva se juntaram para fazer uma festa. Eles foram a um buffet, contrataram um buffet, aí lá no buffet tinha comida, no buffet tinha bebida, tudo incluso. Quando a festa acontece, o buffet já está pago, é ou não é verdade? Então tudo lá está pago, preste atenção. Você consegue imaginar um noivo lá no buffet, chegando para você e falando assim, ó, ei, bebe pouca água, viu, para não gastar muito? Você consegue imaginar isso? Ou o noivo chega para você e fala assim, ei, serve sua comida uma vez só, viu, não repete não, para não... Você está entendendo? Por que não faz sentido o noivo falar isso para você? Além da educação, isso não faz sentido nenhum, porque já está pago. Tanto faz você beber um copo d'água como 10, já está pago, já pagou. Você está me entendendo? Então, preste atenção. Já está pago. Jesus já pagou. O seu perdão já está pago. Agora, eu vou utilizar dessa graça de que já está pago para viver pecando? Não, nós que morremos para o pecado, como que nós vamos viver pecando? Mas eu estou te dizendo que se por acaso acontecer de você pecar, já está pago. Já está pago. Ele já pagou o preço. Quantos aqui, algum dia, você confessou os seus pecados, e você recebeu o perdão de tal forma que era inegável que Deus te perdoou. Você sentiu, você sabia com certeza absoluta que você foi perdoado. Quantos já experimentaram isso alguma vez na sua vida? Levanta a mão, deixa eu ver. Muito bem. Agora, quantos de vocês experimentaram isso? E depois que você experimentou isso, você pecou de novo? Levanta a mão. Tá. Você sabia que naquele momento que você experimentou aquele perdão, que Deus te perdoou, você sabia que Deus já sabia que você ia pecar de novo? Deus já sabia. E por que Ele te perdoou? Porque perdoar é a escolha dEle para você. Não interessa quantas vezes você vai pecar daqui até o fim da sua vida. O perdão de Deus está disponível para você. Já está pago. Nós vamos abusar disso vivendo no pecado? Não, como eu já disse, nós morremos para o pecado. Nós morremos. A vida de pecado não é mais parte de nós. Mas se tem uma coisa que todos nós precisamos aprender,
nós precisamos aprender a receber o perdão de Deus de graça. Fala comigo, de graça. Mas de graça. Às vezes nós não conseguimos, às vezes nós erramos, mas o perdão de Deus está disponível. Amém? 1.2. Esse aqui é estranho para algumas pessoas. Se perdoe na convicção de não cometer o mesmo erro novamente. Olha para você e fala assim, ó, eu te perdoo. Fala aí, eu te perdoo. Você pode até falar o seu nome assim, ó, Gilson, eu te perdoo. Às vezes você vai no espelho lá na sua casa, e você vai lá no espelho, olha lá para o espelho e fala assim, olha, eu te perdoo, e eu sei que nunca mais você vai fazer isso. Por que eu estou te falando que é importante você se perdoar na convicção de não cometer aquele erro novamente? Porque eu vou te dizer, você pode até cometer aquele erro novamente, mas no momento que você está com Deus, que você está confessando seu pecado, você precisa ter dentro de você a convicção de que você não vai fazer de novo. Aquele pedido de perdão que você peca, já sabendo que daqui uns dias você vai pecar de novo, o mesmo pecado, não vale não, amigo. Porque não houve arrependimento. Arrependimento é eu nunca mais vou fazer, estou andando em outra direção agora. Amém? Mas é importante você se perdoar. Porque eu já vi pessoas que falam assim, pastor, eu vou desistir. Que eu já tentei tantas vezes, mas não tem jeito para mim. Sabe o que você está falando quando você faz isso? Que o seu pecado é mais poderoso que o sangue de Jesus. Quando você faz isso, você está falando que a estratégia de Satanás funciona mais do que a estratégia de Deus Pai. Você já percebeu que as pessoas, quando vão se amaldiçoar, elas sempre põem a mão na própria cabeça? Elas falam assim, ó, não tem jeito para mim, pastor. Você precisa aprender a se perdoar e a olhar para você mesmo e falar assim, nunca mais eu vou fazer isso. Nunca mais. E você assume aquele compromisso de que nunca mais você vai fazer aquilo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E isso vai fazer o quê? Isso vai te deixar com uma consciência tranquila. Uma consciência limpa. Recebi o perdão de Deus. Eu sou perdoado por Deus. E eu olho para mim e eu me enxergo perdoado por Deus. Quem intentará acusação contra os eleitos do Senhor, se é Deus quem os justifica? Quem? Quem os condenará? Quem vai me condenar? Quem vai condenar você, se é o sangue de Jesus que te justifica, que te purifica? Ninguém. Se Deus é por nós, meu amado, ninguém pode ser contra nós. Se for, que se acerte com o Senhor. Amém? Terceiro ponto, 1.3. Perdoe o próximo de graça. O Senhor nos perdoa de graça, amém? Você sabia que a Bíblia diz que nós devemos perdoar aos outros, assim como Deus em Cristo nos perdoou? Quem sabia disso? Então repete isso comigo assim, ó, perdoai-vos uns aos outros, se tiverdes motivo de queixa contra outro, assim como Deus em Cristo vos perdoou, perdoai-vos vós também. Então, se nós devemos perdoar ao outro, assim como Deus em Cristo nos perdoou, como que Ele nos perdoou? Sabe o que a Bíblia diz? Que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha, isso aqui que eu vou falar é profundo demais. Ele prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, está certo? Preste atenção que isso aqui é profundo demais. Para você perdoar uma pessoa, ela não precisa mudar. Ela continua do mesmo jeito que ela está, cometendo os mesmos erros que ela sempre cometeu, mas você perdoa.
Porque foi assim que Cristo te perdoou, sendo você e eu ainda pecadores, Ele deu a vida por nós. Nós não estávamos dentro da igreja quando Ele morreu. Quando Jesus foi crucificado, não tinha nenhuma pessoa sequer orando. Nenhuma sequer orando. Quando Jesus morreu, as pessoas estavam gritando: crucifica-o. Estavam zombando dele. Você não é o Filho de Deus? Salva-te a ti. Salva-te a ti mesmo. As pessoas estavam zombando dele. E o que ele estava falando? Perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Às vezes você está esperando aquele familiar seu mudar, para então você perdoar. Está errado. Talvez você está esperando aquele irmão seu em Cristo mudar, para então você perdoar. Está errado. Você perdoa a pessoa, é como dar um cartão de crédito para ela e falar assim: vai usando. Esse cartão aí é infinity, nunca acaba. Vai usando. E a fatura? A fatura já foi paga. Você quer ter uma consciência limpa, tranquila? Perdoe de graça. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que nem o Espírito Santo fica lembrando você dos seus pecados do passado? A sua consciência pode te lembrar, mas o Espírito Santo não. Você sabia que acessar o seu passado é ilegal? Não é algo legal diante de Deus? Aquilo que o próprio Deus escolheu esquecer. Você sabia que antigamente eu ia dar o meu testemunho e eu passei 2 anos da minha vida bem desviado. E eu falava dos meus pecados, que eu fazia isso, fazia aquilo outro. Um dia, o Espírito Santo falou comigo: para de falar disso. Muda o jeito de contar o testemunho. Fala que você ficou desviado e que aquilo lá foi horrível, que você tem até vergonha de falar, mas que eu te salvei, que eu te restaurei, que você está perdoado agora, que eu te dei uma nova vida. Porque ficar acessando o seu passado é ilegal. Nem o Espírito Santo fica lembrando você dos pecados que você cometeu no passado. Você está entendendo? Agora, por que eu estou te falando isso? Porque eu conheço pessoas sinceras. Se eu perguntasse aqui, quantos aqui gostariam de ser poderosamente usados por Deus? Todo mundo ia levantar a mão, porque todo mundo quer ser usado por Deus. Se eu perguntasse aqui, quantos aqui querem ter uma comunhão íntima e profunda com Deus? Todo mundo ia levantar a mão. Se eu perguntasse, quantos aqui querem ver Deus curando os enfermos através de você? Todo mundo aqui ia levantar a mão. Se eu perguntasse aqui, quantos aqui querem ver a sua família sendo salva e passando a eternidade com Deus, e a sua família sendo salva através de você? Quantos aqui querem? Todo mundo vai levantar a mão. Porque todo mundo quer ser usado por Deus. Todo mundo quer ter esse relacionamento íntimo com Deus. Mas por que não tem? Porque às vezes, quando a gente vai mexer na vida da pessoa, a consciência da pessoa a acusa, porque ela se acha incapaz de receber o perdão de Deus. Ela não consegue se perdoar e se enxergar como um homem de Deus. De vez em quando, eu gosto de ir no espelho. Eu adoro espelho. Hoje eu devo ter ficado na frente do espelho uma meia hora ou mais. E aí eu falo comigo mesmo no espelho. Parece um louco. Você é um homem de Deus. Você vai ser cada dia mais cheio do Espírito Santo. Milhares e milhares de pessoas serão salvas através da sua vida. Você está entendendo? Muitas pessoas querem, mas elas se acham incapazes. Ela acha que é impossível ela receber o perdão de Deus. E outras pessoas têm uma terrível dificuldade de perdoar o próximo. Você não foi perdoado de graça? Então perdoe de graça. Vou encerrar te contando uma historinha que eu vivi no passado. No passado,
durante um tempo, eu tive que caminhar ministerialmente com uma pessoa que ela era muito complicada. Eu caminhava no ministério com uma pessoa, com algumas pessoas, mas tinha uma pessoa no ministério que ela era muito complicada. E eu fui conversar com um amigo meu um dia sobre essa pessoa, e eu falei com ele assim: meu amigo, é o seguinte, minha vida é uma bênção, tem feito grandes coisas através de mim, mas como é que eu convivo com aquela criatura ali? Porque a pessoa era difícil demais da conta. Aí aquele irmão falou comigo assim, vou até falar quem era o irmão que me aconselhou era o Gregório, vocês lembram dele? O Gregório falou comigo assim: Dilson, vou te falar uma coisa, cara, essa pessoa nunca vai mudar. Eu falei: cara, você me animou muito agora. Aí ele falou: não, cara, não vai mudar. Eu falei: e aí? Aí ele falou comigo assim: você tem que perdoar, mano, e amar do jeito que ela é. Eu falei: é mesmo? Ele falou: é. Aprenda a perdoar essa pessoa e amar essa pessoa do jeito que ela é. Sabe o que aconteceu depois daquela conversa? Eu fiquei livre. Eu falei: essa criatura pode fazer qualquer coisa que ela quiser, que eu vou ficar amando. Interessante, sabe o que aconteceu? A partir daquele dia, eu parei de ficar irritado com as coisas daquela pessoa, comecei a dar risada. Porque a pessoa fazia uma coisa errada, eu falava: E eu comecei a dar risada, porque eu aprendi a perdoar e amar a pessoa do jeito que ela é. Quando você faz isso, sabe o que acontece? De repente você olha para dentro de si e você enxerga que a sua consciência está limpa. Eu não devo nada a ninguém. Tem um ditado popular que o pessoal fala, né, de não ter rabo preso. Devo nada para ninguém. Eu estou perdoado de todos os meus pecados, os que eu já cometi e os que eu ainda vou cometer. Eu já sou perdoado. Eu perdoo qualquer pessoa por qualquer ofensa. Quero falar para você que está aqui: eu te perdoo por qualquer erro que você ainda vai cometer contra mim. Você já está perdoado, viu? Você já tem carta branca. Lá em Minas fala assim: você é café com leite. Você pode errar, não tem problema. Mas sabe o que acontece? Às vezes eu chego no meu lugar de oração e por algum motivo, como eu disse aqui, naquele dia eu não consegui fazer tudo o que eu queria fazer para Deus. Mas simplesmente na minha consciência eu sei que Deus já sabia, e mesmo assim Ele me ama, mesmo assim Ele me perdoa, mesmo assim Ele me recebe, mesmo assim Ele me dá uma nova chance de recomeçar, de fazer de novo. E a minha consciência fica tranquila, e eu posso saber que tudo que vai acontecer no ministério, através da minha vida, não é porque eu sou bom ou perfeito aqui na terra, mas é porque eu fui aperfeiçoado de uma vez por todas pelo sacrifício de Jesus. E Deus me vê perfeito, não por causa das minhas obras, mas por causa do sangue de Jesus que está sobre mim. E eu olho para a minha consciência e eu posso viver a vida que Deus tem para mim. Eu posso vir aqui, eu posso pregar hoje, eu posso orar pelos enfermos, não na convicção de que eu sou bom, mas de que o Espírito de Deus não me deixa, não me abandona. Em qualquer lugar onde eu estou hoje, eu ando consciente de que a presença de Deus está sobre mim. Então hoje eu tenho um convite simples para te fazer. Eu quero te convidar a abandonar o seu passado. E o passado pode ser algo que aconteceu agora há pouco, que aconteceu hoje ou ontem, ou semana passada. Às vezes você errou no ministério,
Às vezes você é um líder que se tornou negligente, que parou de liderar com afinco, sabe, que parou de liderar sua célula com amor, com empolgação, sabe, com visão. Talvez você parou, você errou, você é um líder que errou no ministério, deixou o zelo. Eu quero te falar, abandone isso. Você não é assim. Você se lembra de quando você estava zeloso? Aquela é a sua identidade, é como Jesus é. Então hoje eu quero convidar você a abandonar o seu passado e deixar Deus levá-lo para sempre, tirar esse passado de sobre as suas costas. Eu quero convidar você a enterrar isso e nunca mais usar nada que está lá no seu passado. Receber o perdão de Deus. Algumas pessoas vão falar assim: não, mas na sua família todo mundo é assim. Meu amigo, quando você recebe Cristo, você tem uma nova família agora. Você nasceu de novo. Na sua família carnal, você andava segundo a carne, mas aquele que é nascido do Espírito, anda segundo o Espírito. Então agora a sua identidade é a identidade de Jesus. Amém? Se você conseguir fazer isso, esse é um grande e primeiro passo para você começar a trilhar o caminho da constância, onde a sua consciência não te acusa nunca.